A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, graças a Deus, ainda mais nesse mês, que é um mês tão especial, que é o mês de vocês, o mês das crianças. Eu espero que vocês tenham comemorado bastante e ganhado bastante presente. Vocês estão aprendendo sobre algumas crianças da Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre o rei Davi. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe esta aula, abençoe a cada um de nós e nos ajude a entender a sua palavra e guardar em nossos corações tudo que iremos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos para mais uma história? Quem foi o rei Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém. Seu pai, Jessé, era um homem rico e muito respeitado na cidade. Davi era ruivo e bonito. Ele foi criado como pastor de ovelhas. E nessa profissão dele, ele enfrentou situações muito difíceis, como enfrentar leão e urso para livrar as ovelhas de seu pai. Mas tudo isso o ajudou muito quando ele se tornou rei de Israel, porque mostrou que ele era uma pessoa corajosa, dedicada e cuidadosa com o povo de Deus. Davi foi citado na Bíblia pela primeira vez no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, no episódio em que Deus tinha rejeitado o rei Saul, porque ele começou a pecar, a fazer muitas coisas erradas. Então, Deus escolheu outra pessoa para ser o novo rei de Israel e deu ordem ao profeta Samuel de ir até a casa de Jessé, porque Deus falou para Samuel que o novo rei estava na casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel entrevistou os 7 irmãos de Davi. Um dos filhos que Samuel viu, ele falou: esse é o escolhido de Deus. Porém Deus falou assim: não, Samuel, este não é o meu escolhido, porque você, Samuel, você vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro do coração. Quando Samuel entrevistou os 7 irmãos de Davi, ele perguntou para Jessé se ele não tinha mais filhos. Jessé falou que tinha, porém não estava lá, ele estava no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel falou assim: chame ele. Enquanto ele não chegar, nenhum de nós se assentaremos à mesa para nos alimentar. Quando Davi chegou, glórias a Deus, foi confirmado. Davi era o escolhido do Senhor. E Samuel ungiu a Davi com a ordem de Deus como novo rei de Israel. Porém, essa notícia não foi divulgada. Teve que esperar um tempo para que Davi fosse reconhecido pelo povo e o propósito de Deus se cumprisse na vida de Davi. Então aconteceu um episódio. Um dia, Jessé pediu para Davi ir até o campo de batalha, pegar notícia dos irmãos de Davi que estavam em guerra. Chegando lá, Davi se deparou com um gigante enorme e malvado. O nome dele era Golias. Já havia 40 dias que Golias tirava sarro do povo de Deus e desafiava o povo de Deus. Porém, ninguém tinha coragem de lutar com aquele gigante enorme. Saul sabia do perigo que era, então ofereceu recompensas e a sua filha como esposa para o guerreiro que vencesse
aquele gigante. Quem se ofereceu? Isso mesmo, Davi. Então, eles colocaram armaduras em Davi e deram armas para ele. Mas Davi era muito pequeno e não conseguia manejar as armas e nem andar com aquelas armaduras pesadas. Então, Davi se livrou daquelas armaduras e foi até o gigante com apenas um alforje, parecido com um estilingue, e com 5 pedrinhas. E com uma pedra, ele acertou a testa de Golias e foi vencedor, porque Deus era com Davi. Passado esse episódio, como o Espírito Santo de Deus havia se retirado de Saul por ele estar pecando, um espírito mau atormentava o rei. E a única coisa que acalmava o rei e fazia aquele espírito malvado ir embora era quando Davi tocava sua harpa. Saul amou demais Davi. Toda vez que Saul era atormentado, Davi tocava sua harpa e o espírito deixava o rei Saul. E o que aconteceu, crianças? Davi ficou popular, ficou famoso por a sua vitória contra o gigante Golias. E o povo israelita começou a compor músicas para Davi, elogiando mais a Davi que o próprio rei Saul. Saul não gostou nada e ficou com inveja de Davi. Ele tentou por várias vezes matar Davi. E Davi sempre escapava, porque Deus era com Davi. Até que chegou uma hora que não teve mais jeito. E Davi, o que aconteceu? Davi teve que fugir. Davi fugiu para Ramá. De Ramá, ele foi para o santuário de Nob. Ali, ele conseguiu comida e armas para se defender. Depois, ele foi para Gate, uma terra dos filisteus. Lá ele recebeu treinamentos e se tornou um grande guerreiro. Formou um exército muito improvável, com homens descontentes, miseráveis, homens que não tinham à vista condição nenhuma de ser um guerreiro. Mas Davi formou esse exército e por um exército muito leal a ele. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele dizia que não iria fazer isso, porque ninguém deveria tocar no ungido de Deus. E ele não tocou. Então, o que aconteceu mais à frente? Davi foi conquistando várias lideranças importantes de Israel e a confiança do povo também, porque o povo não estava contente com o governo do rei Saul. E assim, Davi se tornou rei da tribo de Judá. E mais à frente, o que aconteceu, crianças? Vocês já sabem o que aconteceu. O rei Saul acabou morrendo. Quando o rei Saul morreu, o seu filho Isbosete assumiu o trono. E a guerra entre Isbosete contra Davi durou por muito tempo, até que Isbosete morreu e finalmente Davi se tornou rei de Israel. Davi também centralizou a adoração em Jerusalém. Sabe como, crianças? Ele levou a Arca da Aliança para lá. Nossa, foi um dia muito alegre, muito feliz. O rei até dançou, foi a coisa mais linda, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Por isso essa alegria toda. Davi, finalmente, sendo rei de Israel, formou um exército muito poderoso, um exército profissional. E com esse exército, ele conquistou muitas vitórias importantes para o povo de Deus, trazendo prosperidade para todo Israel, porque Deus era com Davi. Davi teve muitas esposas,
e muitos filhos também. E os seus filhos mais citados na Bíblia, mais conhecidos, são Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Davi uniu as 12 tribos de Israel. Ele liderava todas essas tribos, mas não conseguiu fazer com que sua família fosse unida. Tinha muitas brigas no meio da sua família. Irmão brigando com irmão, traições, contendas, uma tragédia total. Tudo isso sabe por quê, crianças? Porque Davi cometeu um pecado muito grave. Davi cometeu adultério com Batseba. E como se não bastasse, ele conspirou a morte do marido de Batseba. Adultério é quando uma pessoa se envolve com uma pessoa casada. E Deus detesta o adultério. Mas Davi foi muito castigado por isso. Porém, no início, ele achou que esse pecado fosse ficar encoberto, que ninguém iria saber. Mas o nosso Deus sabe de todas as coisas e revelou ao profeta Natã. O profeta Natã repreendeu Davi duramente com ordem de Deus. Davi se arrependeu profundamente, pediu perdão ao Senhor e se casou com Batseba. Do seu casamento com Batseba, nasceu seu filho Salomão. Deus o perdoou, porém ele sofreu graves consequências. Que história de Davi, né, crianças? Um grande homem de Deus. Davi, ele não era perfeito. Ele cometeu pecados graves, mas Deus o amava, assim como ama eu e você. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era sincero. E se tem uma coisa que Deus gosta na gente, é da nossa sinceridade. Davi pecava, mas se arrependia e buscava o perdão de Deus. Ele era sensível à voz de Deus. Ele errava, mas ele se arrependia. É assim que nós devemos ser, crianças, como Davi, sinceros, confessar ao Senhor as nossas falhas e pedir perdão para o nosso Deus. E com certeza Ele irá ver a sinceridade no nosso coração e irá nos perdoar. Davi também, ele era um habilidoso compositor. Ele compunha várias músicas, vários salmos. Ele compôs 73 salmos, sendo alguns messiânicos. Davi também foi inventor de instrumentos e foi descrito como o doce salmista de Israel. Glória a Deus! Na parte que eu falei para vocês que Davi é um homem segundo o coração de Deus, está escrito lá em Atos, capítulo 13, no versículo 22. Glórias a Deus, crianças, que possamos ser como Davi, segundo o coração de Deus. Nós pecamos. Nós às vezes contamos uma mentirinha, ficamos com raiva do amiguinho, não fazemos a lição, não respeitamos os nossos pais. Mas o que não pode acontecer é a gente continuar fazendo essas coisas, mas se arrepender como Davi fez e pedir perdão ao Senhor. Amém, meus amores? Vamos para a nossa atividade? Vocês vão desenhar Davi e a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Quer coisa melhor que a presença de Deus? Não existe, né? E vão postar lá no grupo. Combinado? Um beijo, crianças. Fiquem com Deus.